Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje veremos no detalhe tudo o que você precisa saber sobre equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é toda a equação escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que os termos a, b e c são números reais quaisquer, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números reais, com uma pequena observação. O coeficiente a tem que ser um número diferente de zero, certo? Primeira observação. Isso daqui, essa expressão, ela é a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Vou colocar aqui, ó. Forma reduzida da equação do segundo grau. O que isso significa? Significa que essa daqui é a forma final da equação do segundo grau. Você vai fazer vários cálculos e no final vai aparecer uma expressão ou uma equação dessa forma, certo? Quando ela aparece dessa forma, nós chamamos de equação do segundo grau. Agora, por que equação do segundo grau? O que determina o grau de uma equação é o maior expoente da variável. No caso da variável x. Observe que nós temos aqui um x e aqui outro x. O maior expoente do x é 2. Por isso, ela é uma equação do segundo grau. Se fosse um expoente 3, seria do terceiro grau. Se fosse expoente 4, seria do quarto grau. E assim sucessivamente. Outra coisa que nós precisamos observar seria essas letrinhas aqui que acompanham o x, a, b e c, as quais nós chamamos de coeficientes da equação. Na definição, aparece que a, b e c são números reais quaisquer, só que o a tem que ser um número diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Muito simples. Se eu pegar aqui no lugar do a e colocar zero, nós vamos ter uma multiplicação de zero vezes x ao quadrado. E a multiplicação de zero por qualquer número real, ele vai dar zero. E aí nós vamos cancelar esse termo. Com isso, cancelando esse primeiro termo, o x ao quadrado, nós vamos ficar apenas com a equação bx mais c igual a zero. E aí ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente do x, da variável x, passa a ser 1. E assim ela vai ser uma equação do primeiro grau. Outra informação importante é nós sabermos determinar quem são os valores de A, B e C. Eu tenho que sempre lembrar que A, o coeficiente A, sempre ele vai acompanhar o x ao quadrado. B, ele sempre vai acompanhar o x. E C será sempre o termo independente, ou seja,
aquele termo que não tem o x. Para facilitar nosso entendimento, vamos a alguns exemplos. Vamos colocar aqui em cima a forma reduzida da equação, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nós vamos pegar esses exemplos, né, e escrever dessa forma, na forma reduzida da equação do segundo grau. Observe que aqui nesse primeiro, que nós vamos chamar aqui de letra a equação ela está totalmente diferente dessa forma aqui, certo? Então, nós vamos organizar toda essa equação e tentar levar ela para a forma reduzida, escrever ela na forma reduzida. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, observe que aqui, ó, no segundo membro, depois do sinal de igual, nós temos apenas zero. Então, eu vou pegar isso daqui, esses dois termos, e levar para o primeiro membro com sinal trocado, ficando 5x mais 3x ao quadrado, tá mais 4x passa menos 4x, tá menos 7 vai passar mais 7. O sinal de igual a zero, porque não ficou nada no segundo membro. Agora vamos organizar os termos. Primeiro, o x ao quadrado. Então, nós temos 3x ao quadrado. Agora o x. 5. Nós temos aqui dois termos, né? Então, 5 menos 4x vai ficar apenas mais 1x ou apenas x. E agora, o termo independente, que vai ser apenas o mais 7, igual a zero. Observe que essa expressão que nós temos aqui, ela é bem parecida com a expressão x ao quadrado, x e um termo que não tem x igual a zero. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos identificar os coeficientes. Lembrando que essa daqui é a forma reduzida da equação do segundo grau. Vamos identificar agora os coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é quem acompanha o x ao quadrado. Observe, x ao quadrado e o A está do lado do x ao quadrado. Nessa equação que nós encontramos aqui, quem é o número que ocupa o lugar do A? É o 3. Então, o valor do coeficiente A vai ser 3. No lugar do B, o coeficiente B é quem acompanha o x. Aqui não aparece o termo. Quando não aparece o termo, esse termo é 1. Lembrando-se que o sinal faz parte do número, né? Faz parte do coeficiente. E o coeficiente C? O coeficiente C é aquele que não tem o x, o que nós chamamos de termo independente. Então, no caso, o único termo aqui que não tem o x é o 7. Então, nós temos aí que o valor de A é 3, o valor de B é 1 e o valor de C é 7. E a forma reduzida dessa equação inicial aqui é 3x ao quadrado mais x mais 7 igual a zero. Lembrando que, como tem esse termo aqui, ó, x ao quadrado, ela é uma equação do segundo grau. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, dessa forma, nós não conseguimos identificar se ela é uma equação do segundo grau, né? Então, vamos escrever essa expressão, essa equação, na forma reduzida que se encontra aqui em cima. Nós vamos tentar encontrar algo parecido com isso daqui, ó, né? Com essa forma ax ao quadrado mais bx mais c
igual a zero. Vamos lá. Então, como nós temos um parêntese aqui, nós vamos multiplicar para eliminar esse parêntese. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. O sinal mais e menos é menos. Repete o mais 1 e novamente parêntese. Vamos multiplicar. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3 vai dar 6, mais e mais é mais. Agora, nós vamos pegar, depois do sinal de igual tem apenas zero. Então eu vou pegar todos esses termos aqui e trazer para o primeiro membro com sinal trocado. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá mais 2x passa menos 2x. E tá mais 6 vai passar menos 6. Igual, como não sobrou nada do lado de cá, igual a zero. Próximo passo é reduzir a um termo de cada um. Então, x ao quadrado não tem nenhum outro x ao quadrado, fica apenas x ao quadrado. X, nós temos menos 2 e menos 2, vai ficar menos 4x. E termo independente, mais 1 menos 6, vai ficar menos 5 igual a zero. Né? Subtrai os termos e conserva o sinal do maior. Encontramos aí a forma reduzida da equação do segundo grau, que é x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. O próximo passo é identificar os valores dos coeficientes, ou seja, os valores de A, B e C. Então, vou colocar aqui, ó. Valor de A. Quem acompanha o x ao quadrado? Né? Não está aparecendo nada aqui, ó. Quando não aparece nada, é 1 o valor. Quem é o coeficiente B? Aqui nós temos o x, né? B é o número que acompanha o x. E quem está acompanhando o x aqui no momento é o menos 4. Então, menos 4. Lembrando mais uma vez que o sinal faz parte do número. E o termo independente? O coeficiente C. C aqui ficou feio. C. C, como eu disse, é o termo independente, o número que não aparece o x. Quem é o número que não aparece x? O menos 5. Então, o valor de A é 1, o valor de B menos 4 e o valor de C menos 5. Nosso terceiro e último exemplo seria a letra C. É um exemplo um pouquinho diferente. Observe o seguinte, que aqui nós temos um produto notável. É o quadrado da soma de dois termos. Né? Como que nós resolvemos isso aí? Usando a regrinha. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4 vai dar 8x. Mais o quadrado do segundo termo, que é 4. Então, 4 ao quadrado vai dar 16. No segundo membro, nós temos uma multiplicação. 3 vezes x dá 3x. E 3 vezes 2 vai dar 6. Trazendo os termos aqui do segundo membro para o primeiro membro, nós vamos trocar o sinal. E aí nossa equação vai ficar x ao quadrado mais 8x
mais 16, tá mais 3x, passa menos 3x, e tá mais 6, passa menos 6, igual a zero. Fazendo a redução dos termos agora. X ao quadrado, como não tem nenhum outro x ao quadrado, vai permanecer apenas x ao quadrado. O x, nós temos 8x menos 3x, vai ficar mais 5x. E o termo independente nós temos 16 menos 6, vai dar mais 10, que é igual a 0. Então, essa equação x mais 4 ao quadrado igual a 3 vezes x mais 2, escrita na forma reduzida, ela é x ao quadrado mais 5x mais 10 igual a 0. Identificando os coeficientes. Coeficiente A. Quem se encontra aqui no lugar do A? Quem que está acompanhando o x ao quadrado? Como não aparece, é 1. Quem acompanha o x? O coeficiente B vai ser o mais 5. E qual é o termo independente? O termo que não aparece o x, o que nós chamamos de C. Vai ser o mais 10. Lembrando que, como esses números são positivos, né? Então, ele não precisa aparecer. Certo? Então, fica o valor de A é 1, o valor do coeficiente B é 5 e o valor do coeficiente C é 10. As equações do segundo grau, elas podem ser classificadas em dois tipos. O primeiro tipo são as equações completas. E o segundo tipo são as equações incompletas. Bom, quando que ela vai ser uma equação completa? A equação do segundo grau vai ser dita uma equação completa quando ela aparecer todos os termos, né? O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Exemplo, eu tenho aqui a equação x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Essa equação ela é um exemplo de uma equação completa. Por quê? O valor do coeficiente A é 1, o coeficiente B é 2 e o coeficiente C é menos 3. Observe que ela tem todos os coeficientes, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, por esse motivo, ela é uma equação completa. Um outro exemplo de equação completa seria a equação 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. Observe mais uma vez que ela tem todos os coeficientes. O valor de A vai ser 3, o valor de B vai ser menos 5 e o valor de C, que é o termo independente, vai ser 1. Por sua vez, as equações incompletas vão ser aquelas equações que falta um desses termos, né? No caso, ou o valor de B é igual a 0, ou o valor de C vai ser igual a 0. E também tem um caso que ambos os termos vão ser igual a 0. Vejamos alguns exemplos. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Se eu tenho x ao quadrado menos 3x
igual a zero. Quais são os coeficientes? O valor de A vai ser 1, o valor de B vai ser menos 3 e o valor de C vai ser 0, porque eu tenho o valor de A, o x ao quadrado, o valor de B, o termo que acompanha o x, mas não tenho o termo independente. Então, essa equação, ela é uma equação incompleta em C. Mais um exemplo. Eu tenho 2x ao quadrado mais 1 igual a zero. Vamos lá. Os coeficientes. O valor de A nessa equação, quem acompanha o x ao quadrado, é 2. O valor de B, o termo que acompanha o x. Cadê esse termo? Cadê o termo do meio aqui, o x? Ele não tem. Então, se ele não tem, o valor dele é 0. E o termo independente? O termo que não tem o x. O valor de C, que é o termo independente, no caso vai ser 1. E um terceiro exemplo, esse menos comum, seria 3x ao quadrado igual a zero. Nós temos aqui, ó, o valor de A é o 3. O valor de B, cadê o valor de B? O termo que acompanha o x? Não tem, então é 0. E o valor de C, o termo independente, também não aparece, então também é 0. Observe que nós temos dois termos iguais a zero. Então, essa equação é uma equação incompleta em B e também incompleta em C. Chegamos à parte mais importante da nossa videoaula, a parte da resolução das equações. Primeiramente, vamos resolver as equações incompletas. E, para começar, vamos resolver as equações incompletas em C, aquelas em que o coeficiente C, o termo independente, é igual a zero. Nesse primeiro exemplo, nós temos a equação x ao quadrado menos 7x igual a zero. Observe que o coeficiente A, o termo que acompanha o x ao quadrado, é 1. O coeficiente B, o termo que acompanha x, é menos 7. E o coeficiente C, o que acompanha o termo independente, não tem, ou seja, ele é igual a zero. E com isso, nós concluímos que essa equação é uma equação incompleta em C. Como que nós vamos resolver esse tipo de equação? Observe o seguinte, a nossa equação é x ao quadrado menos 7x. Só que x ao quadrado, ele é a mesma coisa de x vezes x. E 7x, ele é 7 vezes x. O que repete nesses dois termos? A variável x. Então, nós vamos separar essa variável. O que está repetido, nós colocamos aqui separado. Isso se chama colocar em evidência. Colocamos um parêntese. Então, ó, se o x está aqui do lado de fora, eu vou riscar um x de cá e um x de lá. O que sobrou? Sobrou x e o menos 7 igual a zero. Então, nós temos uma multiplicação de x vezes x menos 7. E o resultado tem que ser zero. Só existem dois casos de multiplicação em que o resultado dá zero. Quando o primeiro termo, o primeiro fator é zero
eu vou ter 0 vezes alguma coisa, o resultado vai ser 0. Ou o segundo fator é 0. Eu vou ter alguma coisa vezes 0 e o resultado vai ser 0. Então, se eu considerar aqui o primeiro fator, que é o x, igual a 0, então nós vamos ter x igual a 0. Então eu vou ter 0 vezes alguma coisa, o resultado vai ser 0. E isso daqui me indica que é a minha primeira resposta. Esse daqui é a minha primeira solução. Ou seja, quando x é 0. A minha segunda solução, nós vamos pegar o segundo fator, ou seja, quem está dentro do parêntese, que será o x, vou apagar isso daqui, menos 7. E x menos 7, fazendo ele igual a 0, nós vamos ter o seguinte, para que x menos 7 seja 0, eu vou ter que passar o 7 para o outro lado, vai ficar x igual, está negativo, passou positivo. O x tem que ser 7. Então aí, se eu colocar 7 aqui no lugar do x, 7 menos 7, o resultado vai dar 0. E com isso, nós temos aqui a nossa segunda solução. Assim nós temos o conjunto solução. O primeiro resultado, o x, ele pode ser 0. E o segundo resultado, o x pode ser 7. Então, olha só. Se eu fizer 0 ao quadrado, dá 0. Menos 7 vezes 0, dá 0 também. 0 menos 0, dá 0. Vamos pegar... fazer isso daqui com mais detalhe, para que você possa entender direitinho. Olha só, nossa primeira solução foi 0. Então, se eu colocar aqui, fizer 0 ao quadrado, meu resultado vai dar 0 menos 7 vezes 0. Se eu colocar aqui no lugar do x o 0, 7 vezes 0, também vai dar 0. 0 menos 0, o resultado dá 0. E se eu fizer isso com 7? Olha o que vai acontecer. Se eu colocar 7 no lugar do x, 7 ao quadrado, dá 49. Se eu colocar 7 aqui no lugar do x, 7 vezes 7 também dá 49. E 49 menos 49 dá 0. Então, a nossa solução realmente é apenas 0 e 7. Vamos para o segundo exemplo. Observe que ela não está na forma reduzida. Então, primeiramente, nós vamos passar esse 8x aqui para o outro lado, para o primeiro membro, ficando 2x ao quadrado menos 8x igual a 0. X ao quadrado é x vezes x. Então, você vai observar que vai repetir aqui o x e o x também. Eu posso pegar ela e fazer assim, então. X, colocando em evidência. Se x ao quadrado é x vezes x, um x aqui ficou do lado de fora, sobrando 2x. Então, nós temos x vezes 2x dá 2x ao quadrado. Da mesma forma, se eu cortar esse x aqui, vai sobrar apenas 8. x vezes 8
8x igual a zero. Para essa multiplicação aqui da zero, nós temos dois casos. Ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Considerando o primeiro fator, que é o x, igual a zero, nós vamos ter a nossa primeira solução, que é x igual a zero. Lembrando que a equação do segundo grau, ela pode ter até duas soluções. Considerando o segundo fator, ou seja, o que está dentro do parêntese, que é 2x menos 8 igual a zero, nós vamos ter o menos 8, passa lá para o outro lado, positivo, né? E aí ela vai ficar 2x igual a 8. Se ela está multiplicando, nós vamos passar dividindo, né? Então vai ficar ó, x é igual a 8 dividido por 2, e o resultado aí vai dar 4, né? Vamos pôr aqui, ó, x igual a 4. E assim nós temos duas soluções, ó, x igual a 0 e x igual a 4. Vou colocar aqui do lado, ó, conjunto solução 0 e 4. Vamos fazer essa verificação. Não tem necessidade de fazer a verificação, tá bom? Mas vamos fazer a verificação para não ficar nenhuma dúvida. Se eu colocar o zero no lugar do x, nós vamos ter, ó, 0 ao quadrado vai dar 0, 2 vezes 0, eita, de novo, 0 ao quadrado dá 0, 0 vezes 2 dá 0. E colocando 0 aqui, 8 vezes 0 também dá 0. Então, 0 é igual a 0. Primeiro membro igual ao segundo membro. E se eu colocar 4? Nós vamos ter o seguinte. Ó, deixa eu apagar. Nós vamos ter o seguinte. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 8 vezes 4 também é 32. Então, ficou 32 igual a 32. Então, primeiro membro igual ao segundo membro, as soluções estão corretas. Os valores possíveis de x vão ser 0 e 4. Mais um exemplo, letra C. O que repete aqui, ó, no primeiro e no segundo termo, né? Lembrando aqui que nós temos, ó, o valor de A é menos 2 e o valor de B é 10. O valor de C, como não tem, é 0. Então, por esse motivo, ela é uma equação incompleta em C. O que repete aqui, ó, no valor de A e no valor de B? No primeiro termo, o que repete no primeiro e no segundo termo? Você já pode observar que é o x, né? O 2 também repete, mas vamos facilitar as coisas. Então, vai ser o x. Colocando esse x em evidência, nós vamos ter, ó, x vezes, como x ao quadrado é x vezes x, eu corto um x e dentro do parêntese vai ficar menos 2 e o x que sobrou. Mais, cortei esse x e sobrou dentro do parêntese apenas 10, igual a 0. Novamente, nós temos uma multiplicação. Esse primeiro termo, né, vai ser igual a 0
Então, eu coloco x igual a zero. É a nossa primeira solução. E a segunda solução, nós vamos pegar o que está dentro do parêntese, 2x mais 10 igual a zero. E resolvemos, né? Passa esse primeiro termo, o termo independente, o 10 para o outro lado, e ela fica menos 2x igual a menos 10. Observe que o x está negativo. Nós podemos pegar e multiplicá-lo por menos 1, ficando 2x igual a 10. Se está 2x, está multiplicando, ele passa dividindo. Então ficaria x é igual a 10 dividido por 2 e x é igual a 5. E aqui seria a nossa segunda solução. Assim, então, nós temos solução da equação 0 e 5. Se você quiser verificar, basta substituir os valores de x por esses dois valores. Primeiramente, se no lugar do x eu colocar zero, nós vamos ter 0 ao quadrado dá zero, 0 vezes 2 dá zero. 10 vezes 0 também dá zero, então 0 mais 0 vai dar zero. Se colocar o 5, nós vamos ter o seguinte. Vamos apagar isso daqui. 5 no lugar do x. 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes menos 2 dá menos 50. 10 vezes 5 vai dar mais 50. Menos 50 e mais 50, como são números opostos, o resultado dá zero. Então, esse aí é o caso das equações incompletas em C, ou seja, o coeficiente C igual a zero. Resolvemos ela pelo caso do fator comum. Vamos agora ao caso em que as equações são incompletas em B, ou seja, o valor do coeficiente B é zero. Observe o seguinte, x ao quadrado menos 25 igual a zero. O valor de A, que acompanha o x ao quadrado, é 1. O valor de B, o termo que acompanha o x, não tem. Então, B é igual a zero. E o valor do coeficiente C, no caso, é menos 25. Para equações dessa forma, nós vamos proceder da seguinte maneira. Deixa eu apagar isso daqui. Primeiro passo, passar o termo independente, no caso menos 25, para o segundo membro. E aí nossa equação vai ficar x ao quadrado igual a 25. Como aqui no primeiro membro eu tenho uma potência, né? O x está elevado ao quadrado, nós vamos fazer o quê? Passar essa potência para o outro lado como uma raiz. E assim nós vamos ter, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Uma pergunta muito comum é o porquê desse mais ou menos. Observa. Se eu tenho 5 ao quadrado, a minha resposta vai ser 25.
positivo. Se eu tenho menos 5 ao quadrado, a minha resposta também vai ser 25 positivo. Então, tanto faz eu ter um número elevado ao quadrado positivo ou negativo, o meu resultado sempre vai ser positivo. E como só existe raiz quadrada de número positivo, nós, para satisfazer para satisfazer esse tipo de problema, nós colocamos os dois sinais aqui, ó, de positivo e negativo. E assim, nós vamos ter que o x vai ser ou mais 5 ou menos 5. Esse sinal de mais ou menos é justamente por esse motivo, que eu posso ter dois resultados para essa equação. Eu posso ter o mais 5 ou também o menos 5. E assim, a nossa solução vai ser menos 5, ponto e vírgula, e o 5. Segundo exemplo, 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Vamos fazer o mesmo procedimento. Primeiramente, passa o menos 18 para o segundo membro. Como ele está negativo, ele vai passar positivo. Então vai ficar 2x ao quadrado igual a 18 positivo. Agora olha só, esse 2 ele está multiplicando o x ao quadrado, então ele vai passar para o segundo membro dividindo. E assim a nossa equação fica x ao quadrado é igual a 18 dividido por 2. Quanto que dá 18 dividido por 2? Vai dar 9. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 9. Agora, como tem uma potência aqui, né, um expoente ao quadrado, x elevado ao quadrado, nós vamos pegar essa potência e passar a operação inversa, que vai ser x é igual a raiz quadrada de 9. E como nós podemos ter duas soluções, né, dois valores que satisfazem o x, nós vamos colocar aqui, ó, o sinal de mais ou menos. A raiz quadrada de 9 é 3. Então vai ficar x é igual a mais ou menos 3. Solução, aqui do lado, solução, o x pode ser menos 3 ou o mais 3. Se eu substituir aqui no lugar do x, tanto menos 3 quanto mais 3, o resultado vai dar 0. Menos 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2, 18, menos 18, 0. 3 positivo, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0 também. Então, os dois resultados satisfazem a nossa equação. Terceiro exemplo, letra C. Observa, seguindo o mesmo procedimento, vou pegar o menos 27 e passar para o segundo membro positivo. Ele vai ficar 4x ao quadrado igual a 27. O 4 está multiplicando o x ao quadrado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Sempre a operação inversa. Então, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 4. Se eu dividir 27 por 4, o resultado não vai dar exato. Então, é melhor eu trabalhar
com a operação na forma de fração. Ficando x, como é uma potência, vai passar uma raiz. Vai ficar 27 sobre 4. E mais uma vez, ó, como aqui é uma potência, deixa eu apagar isso daqui e colocar aqui direito. Como aqui nós temos uma raiz, aqui do lado eu vou colocar mais ou menos. Agora, observe um detalhe. Aqui nós temos uma fração, né? Se eu quiser tirar a raiz de uma fração, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Só que tem um probleminha. O 27, ele não tem raiz exata. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos decompor o 27. Se eu decompor o 27, nós vamos encontrar, ó, 27 vai dividir por 3, vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, ele vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado. Se eu colocar isso daqui, ó, ela vai ficar assim, ó. X é igual a mais ou menos a raiz de 3 vezes 3 ao quadrado sobre 4, né? Fazendo a simplificação, ela vai ficar assim. Mais ou menos, olha só, corta o índice com o expoente, traz esse 3 para fora e ela fica, ó, 3 raiz de 3. E na parte de baixo, como 4 ele tem raiz quadrada, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, essa daqui será a solução da nossa equação. Vou colocar aqui do lado, ó. Solução, o valor negativo, né? Menos 3 raiz de 3 sobre 2 e o valor positivo, 3 raiz de 3 sobre 2. Então, está aí a resolução das equações incompletas em B. As equações do segundo grau completa é resolvida através de uma fórmula resolutiva, conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Essa fórmula ela é a seguinte: x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o valor de a. Essa expressão aqui dentro da raiz é conhecido como discriminante da equação e podemos destacar essa expressão escrevendo da seguinte forma, representando por esse triângulo, né, que é uma letra grega chamada delta, igual a b ao quadrado menos 4ac. Fazendo isso, destacando isso daqui, essa fórmulazinha do discriminante, a nossa expressão passa a ser escrita da seguinte forma:
x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada, a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Lembrando que essas letras A, B e C, elas são nada mais, nada menos que os coeficientes da nossa equação. Por isso que lá no início da nossa videoaula, nós fizemos aqueles exemplos, aqueles 3 exemplos em que nós encontrávamos a forma reduzida da equação e no final nós encontrávamos os valores dos coeficientes, os valores de A, de B e de C, justamente para podermos chegar aqui nessa parte. Um detalhe importante é que é conveniente nós resolvermos primeiro o valor do delta, né? O valor desse discriminante. Por quê? Porque através desses valores que nós encontramos do delta, nós vamos ter uma noção do que vai acontecer com as soluções da equação. Se, por exemplo, nós resolvermos o discriminante, resolvemos aqui essa expressão, e o valor do delta for igual a zero, isso quer dizer o quê? Que a nossa equação, quando nós terminarmos de resolver a equação, nós vamos encontrar um único valor para o x. Lembrando que a equação do segundo grau, ela pode ter até 2 soluções. Se eu resolver essa expressãozinha aqui do delta, e no final eu encontrar um valor positivo, ou seja, um número maior que zero, isso significa que, quando eu terminar de resolver essa expressão, eu vou encontrar 2 resultados diferentes. Nem que seja somente pelo sinal, mas eles vão ser diferentes. Se, por exemplo, mais 5, menos 5. Em módulos são iguais, porém, eles se diferenciam pelos sinais de positivo e de negativo. Agora, um terceiro caso. Se eu resolver essa expressão aqui do discriminante, do nosso delta, e eu encontrar um número negativo, ou seja, o valor do delta for um número menor do que zero, isso significa que não existe valores reais para x. Né? Então, eu posso parar por aqui, não precisa nem resolver a segunda parte da nossa equação, porque nós não vamos encontrar resultado algum. Vamos a alguns exemplos de como utilizar a fórmula de Bhaskara na resolução das equações completas. O primeiro passo é identificar os coeficientes. Toda a resolução das equações completas, ela se baseia nos valores dos coeficientes. Então, nós temos na equação 3x² menos 7x mais 2 igual a zero, nós temos o valor de A vai ser 3, o valor de B será menos 7 e o valor de C será 2. Termo independente, né? Está mais 2, então colocamos apenas 2. Então isso daqui é o que nós vamos utilizar. Agora, como foi dito anteriormente, nós vamos calcular o valor do discriminante, o delta, porque aí nós vamos ter uma noção do que vai acontecer no final da nossa equação. Então, olha só, o discriminante, o delta, ele é b² menos 4 vezes A vezes C. E agora vamos substituir os valores. Delta, o valor de B é menos 7, menos 4 vezes o valor de A,
é 3 e o valor de C é 2. Vamos resolver agora. Esqueci do quadrado aqui, ó. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 49 menos 24, o resultado do nosso discriminante, do delta, será 25. Como 25 é um número maior que zero, isso quer dizer que, quando terminarmos de resolver a nossa equação, nós vamos encontrar dois valores diferentes. Vamos continuar. Feita essa primeira parte, nós vamos encontrar agora os valores de x. Vamos pegar a segunda parte da equação. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor de a. E agora, nós vamos utilizar os mesmos valores aqui do coeficiente que nós utilizamos para calcular o delta e vamos substituir aqui na fórmula de Bhaskara. Então, menos da fórmula, o valor de b é negativo, então eu vou colocar o parêntese, menos 7, mais ou menos. Nosso delta deu 25. Raiz quadrada de 25. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que é 3. Ok. Vamos começar a resolver. Menos e menos dá mais 7. Mais ou menos. A raiz quadrada de 25 vai ser 5. Tudo isso dividido por 2 vezes 3, 6. Agora, nós vamos desmembrar isso daqui, esses sinais de mais ou menos. Nós vamos pegar primeiro, ó, x' ou x1, nós vamos resolver com o sinal de mais. Então, ela vai ficar ó, 7, que é positivo, mais 5, dividido por 6. 7 mais 5 vai dar 12. E 12 dividido por 6 dá 2. Nossa segunda raiz, que eu vou chamar de x2' ou de x2, como queira, como preferir chamar, nós vamos resolver com sinal de menos. Primeiro resolvi com sinal de mais, agora com sinal de menos. Então, nós vamos ter 7 menos 5 dividido por 6. 7 menos 5 é 2. 2 não divide para 6, mas eu posso simplificar isso aqui, dividindo numerador e denominador por 2. E aí, vamos encontrar o resultado de 1/3. Então, aí estão as nossas duas raízes. A primeira, 2, e a segunda, 1/3. Assim, nós temos o nosso conjunto de solução, que é 2, vírgula ou ponto e vírgula, e 1/3. Vamos ao segundo exemplo. Encontrar as soluções ou as raízes da equação x² mais 4x mais 10 igual a 0. Primeiramente, vamos encontrar os valores dos nossos coeficientes a, b e c.
Valor de A, o termo que acompanha o x ao quadrado. Não tem, então é 1. B, o termo que acompanha o x, 4. E C, o termo independente, é 10. Em seguida, vamos calcular o valor do discriminante, do delta. Então vamos lá. Delta, a fórmulazinha dele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo a substituição, nós vamos ter o valor de b é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a é 1, e o valor de c é 10. Continuando, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 10 dá 40. 16 menos 40 vai dar menos 24. Observa que o resultado do nosso discriminante é um número negativo, ou seja, o delta é um número menor que zero. O que isso significa? Isso significa que não existe nenhum número real, x, que vai fazer com que essa equação dê resultado igual a zero. Como assim? Por que quando o delta é negativo, não existe raiz? Porque se eu for observar, lá na fórmula de Bhaskara, nós temos lá o seguinte, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Ou seja, nós vamos ter que pegar esse valor aqui e substituir aqui, ó. Vou ter que tirar a raiz quadrada desse resultado. E o que acontece? Não existe raiz quadrada de número negativo. Não no conjunto dos números reais. E por isso, nesse caso aqui, a solução, nosso conjunto solução dessa equação vai ser um conjunto vazio, ou seja, ela não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Vamos a mais um exemplo. Agora, nós queremos descobrir qual será o valor do x que vai fazer com que a equação 4x ao quadrado menos 8x mais 4 dê valor igual a zero. Então, mais uma vez, ó, primeiramente, vamos encontrar o valor dos coeficientes a, b e c. Coeficiente a, quem acompanha o x ao quadrado, então vai ser o 4. Coeficiente b, quem acompanha o x, menos 8. E coeficiente c, o termo independente, o termo que não tem x, será 4. Agora, nós vamos calcular o valor do discriminante para termos uma boa ideia de como serão nossas soluções. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá, vamos substituir. O valor de b é menos 8, então menos 8 entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a é 4, e o valor de c também é 4. Agora resolvemos. Menos 8 ao quadrado vai dar 64. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 também.
64 menos 64, o resultado do delta é 0. Como o nosso delta deu igual a 0, isso quer dizer, quando eu chegar ao final da segunda parte, eu vou encontrar dois valores idênticos para o x, né? Vamos conferir, ó. Vamos confirmar isso agora. Na segunda parte vamos fazer, ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor de a. Substituindo, teremos x é igual a menos, o valor de b é menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta é 0, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 4. Vamos passar para cá. Reduzindo isso daí, ó. Vamos resolver. Menos e menos dá mais. Então, nós vamos ter 8 mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Agora, observe o seguinte. O x, nesse caso aqui, ó, como eu tenho 0 aqui na segunda parcela, nós vamos ter 8 mais 0 dá 8. E 8 menos 0 também dá 8. Então, não tem necessidade de fazer duas vezes o x1 e o x2. Ou o x' e o x2'. Basta fazer uma vez. Por quê? Porque as nossas respostas vão ser iguais. Então, eu tenho 8 mais 0 ou 8 menos 0 é 8. Dividido por 8, nosso resultado vai ser 1. E assim nós temos que a nossa solução, o valor do x procurado, vai ser 1. Solução é igual a 1. Isso significa que, se eu colocar 1 aqui no lugar do x, a hora que eu resolver todo esse primeiro membro, o resultado dele vai ser 0. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda resta alguma dúvida sobre o conteúdo de equação do segundo grau, ou você quer que a gente grave uma outra videoaula sobre um outro assunto, deixe aí nos comentários. Até a próxima.